Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e estamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que possamos ter uma ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, trazida a nós também pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de hoje é a mensagem número 10. O título é Vencer o Mal. E o versículo destacado por Emmanuel traz a nós as palavras de Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, que diz assim: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Vamos ver as considerações que nosso querido Emmanuel trouxe a nós. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Ainda assim, muitas vezes, zurzindo-lhe, confrontando-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo, Jesus ensinou: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7. Ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes, combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação. Mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será, sempre, a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Vamos orar? Mestre Divino, estamos aqui mais uma vez, Jesus amado, nos reunindo para estudar, para dedicar um tempo de nosso dia, para mergulharmos nas palavras trazidas por Emmanuel. Que nós possamos aprender, compreender tudo aquilo que encontraremos nas linhas e entrelinhas no estudo de hoje. E pedimos que a tua presença e a tua luz
nos abrilhantem o estudo e nos ajudem a conseguirmos compreender toda a lição. Sê conosco, Senhor, Senhor querido, neste nosso encontro de hoje. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Então, vamos retomar, não é, nosso estudo e vamos retroceder um pouquinho para nos situarmos na história, né? Vejo aqui minhas anotações para não me perder. Então, nós tivemos no estudo anterior a notícia, né, de que houve centenas de prisões. Então, centenas de prisões foram feitas, incluindo a de Nestório e Ciro, seu filho. Então, os dois foram presos, né? E também tivemos a notícia que de 300 prisioneiros, somente 35 não abjuraram. Desses 35, 13 seriam exilados, né? Não poderiam mais voltar a Roma, proibidos de voltar. E os 22 restantes, onde se incluem Ciro e Nestório, seriam mortos, estavam condenados à morte. Então, Nestório foi interrogado pelo sogro de Ovídio, e ele afirmou ao sogro de Ovídio que era cristão realmente, deixando o pai de Alba, Lucínia, muito zangado. E quando retornou a Roma, então Elvídio vai à prisão marmentina encontrar Elvídio, né? E soube que o filho estava preso com ele. E ele ficou muito contrariado com a presença de Ciro, né? Porque ele realmente não gosta de Ciro. E por que ele não gosta mesmo de Ciro? Porque ele guardou para si a verdade trazida por Pausânia. Aquilo virou a verdade. Ele jamais escutou a filha Célia, né? Então, ele realmente não gostava e ficou muito contrariado de ver que Ciro não estava mais no exílio que ele havia designado, que estava agora em Roma. E então, na conversa com Nestório, ele fica bastante indignado, né? Porque Nestório não nega ser cristão e não aceita abjurar, né? Mas pede para que Elvídio cuide de Ciro, deixe que ele vá para o sacrifício, que ele seja morto, mas que cuidasse do filho, que agiu pelos impulsos da mocidade. Então, ele, como pai, tentou, né, trazer essa impressão para Elvídio, mas que Elvídio realmente não aceitou. Foi embora da prisão dizendo que queria esquecê-lo, né, que preferia esquecê-lo, fazer qualquer coisa pelo filho. E lá se foi. Daí, depois disso, eles colocaram os 22 presos condenados, né, à morte, juntos, no mesmo ambiente, numa mesma cela, que pelo menos tinha uma pequena janela onde eles podiam ver o céu. E lá eles se uniram. Policarpo, né, o orador das catacumbas, ele estava lá, nessa mesma prisão, também não abjurou, e foi condenado também à morte. Então, estavam todos juntos, e eles unidos elevaram cânticos de alegria, né, e de devoção. E
Enquanto isso se passava, à parte nós vamos encontrar o imperador Adriano presenteando os noivos, Caio Fabrícios e Ovídia, com uma propriedade, uma rica propriedade. E foi quando nós paramos o nosso estudo, na página 106, no quarto parágrafo, para quem tem esta edição do livro. Então, página 106, quarto parágrafo. E vamos começar, então, a leitura de hoje. Caio Fabrícios, não podendo conter a sua alegria, apertou as mãos da noiva, exclamando, tudo isso diante do belíssimo presente, né, dado pelo imperador. Depois da palavra de Fábio, queremos confirmar nosso reconhecimento à vossa magnanimidade, ó Augusto. Vossa lembrança expressa generosidade e o poder do Senhor no mundo. E já que depende de mim a fixação do matrimônio, marcá-lo-emos para o mês próximo, como vos apraz. Vamos lembrar aqui que no estudo anterior vimos que Adriano queria uma urgência nessa união, nesse matrimônio, nesses festejos, porque ele ia aprender uma viagem, uma longa viagem, e gostaria de fazer isso, de estar no casamento antes dessa viagem, né? Então, Caio Fabrícios, que não estava nem pensando em casar tão logo, né, já acerta que vai marcar o casamento para o mês seguinte. Né? E ele continua dizendo ao imperador: todo o nosso desejo é que nos honreis com a vossa presença, porquanto, em face de vossa paternal proteção, sentimos que os deuses nos abençoam e guiam. Sim, ponderou Adriano pensativo. No mês vindouro, pretendo realizar minha última viagem pela Itália e pela Grécia, né, pelas províncias. Prometi aos amigos de Atenas que não me recolheria a Tibur antes de levar-lhes a minha visita derradeira. Antes de me ausentar, pretendo comemorar com festejos públicos a inauguração dos novos edifícios da cidade. Aproveitaremos, então, a oportunidade para que se efetive a tua aventura. E aqui nós encontramos uma nota do autor espiritual, né, de Emmanuel, que entre as numerosas edificações de Adriano, durante o seu reinado, conta-se, entre as mais importantes, o famoso Castelo de Santo Ângelo. É um castelo que é visto de vários pontos da cidade de Roma, até nos dias atuais. Alba Lucínia tinha os olhos úmidos, abraçando a filha alegremente, e assim terminava o banquete com júbilo inexcedível. No dia imediato, o imperador ordenou todas as providências para a doação. E enquanto Elvídio Lúcio e família se preparavam convenientemente para o evento familiar, Caio Fabrícios dirigia-se à antiga terra de lavoura, né, a Capua, a fim de conhecer a região em que ficava sua futura vivenda. Todavia, a par dos grandes júbilos, persistiam as graves preocupações e as grandes dores. Elvídio e sua mulher não podiam forrar-se à contrariedade que os martirizava intimamente, ao verem que Célia definhava, apesar dos esforços que ela mesma fazia, mercê das energias poderosas da sua fé, a fim de não amargurar o coração dos genitores. Comparando a filha a uma flor mirrada e triste, o tribuno aumentava o seu ódio às ideias cristãs, recordando Ciro com aversão e rancor. Para ele, Ciro que era o causador desse rumo que Célia tomou, né, de ir ao encontro do cristianismo. O doloroso contraste do destino de suas filhas era-lhe objeto de profundas meditações. Interessava-se por ambas,
com o mesmo afeto. Contudo, malgrado a boa intenção, a mais nova parecia afastada da sua devoção paternal. Não sabia frequentar os ambientes sociais, nem se integrava convenientemente no ritmo doméstico como fora de desejar. Seus olhos jamais haviam manifestado qualquer interesse pelas fantasias da juventude, e, mergulhados em cismas constantes, pareciam fixar-se noutros rumos que o seu espírito paternal jamais pudera definir com acerto. Ao seu conceito, ela era vítima de umas tantas fraquezas que, no seu zelo, atribuía a influência dos princípios cristãos no convívio dos escravos lá na Palestina. Ainda bem que Euvídia seria ditosa, e isso, de algum modo, o consolava. Quanto a Célia, ele e a esposa, mais tarde, levá-la-iam a terras estranhas, onde a sua sensibilidade doentia pudesse modificar-se a contento. Então, nós vemos aqui os pais preocupados, né? Mas Célia, ela estava em outro patamar, não é? Ela vibrava em outra região. Ela não estava realmente ligada às coisas, às futilidades, nem às questões sociais, né, da época. Ela tinha olhos em outras coisas, né? Ela tinha a fé que a alimentava, ela tinha a certeza, né, da grandiosidade do mestre. E para os pais isso era, como eles não conseguiam compreender, politeístas que eram, e também por não conhecer, né, a fundo o cristianismo, eles viam como que ela estava tendo um mau destino, né? Enquanto que a filha Euvídia, essa sim seria ditosa. Então, e ainda tratou aqui, olha a expressão, né, que Emmanuel usou. Quanto a Célia, ele e a esposa, mais tarde levá-la-iam a terras estranhas, né? Afastariam dali para que ela pensasse, tomasse outros rumos, esquecesse essa questão do cristianismo, né? Onde a sua sensibilidade doentia. Então, eles achavam que aquilo tudo era doentio, e não era, né? Nós sabemos que ela tinha o cristianismo como verdade, era a fé que ela alimentava, ela tinha conhecimentos diferentes do que os pais tinham. Então, vamos continuar aqui o relato do autor espiritual. Enquanto o tribuno desenvolvia todos os esforços por dissimular tais conjecturas, multiplicavam-se no lar os júbilos festivos. Estava todo mundo em função das núpcias, né, do casamento de Caio Fabrícios e Euvídia. Todavia, ao passo que aumentavam as esperanças e as alegrias familiares, Célia verificava que os seus padecimentos morais lhe superavam as próprias forças. A notícia da condenação de Ciro como conspirador acabrunhava-lhe profundamente o coração. Além disso, bastaria uma palavra só do imperador para que os terríveis suplícios se consumassem. Aquelas perspectivas angustiosas lhe anulavam todas as esperanças. Ao seu lado, o enxoval da irmãzinha cobria-se de pérolas e de flores. Por si, não lhe invejava a ventura, mas desejava conservar a vida do eleito do seu destino. Orava sempre, mas suas preces estavam eivadas, né, impregnadas de angústias terrenas, sem a leveza suave de outros tempos, que as fazia ascenderem ao céu. Agora, as vibrações espirituais mesclavam-se de ansiedades amargas e dolorosas.
Desejava ver Ciro, ouvir-lhe a palavra, saber da sua boca que o seu coração continuava forte e resignado diante da morte, a fim de que a sua alma aurisse ânimo na coragem dele, mas não podia pensar nisso. Os pais não lhe consentiriam nunca. Tão penosas reflexões foram-lhe invadindo o cérebro, enfraquecendo-o. Em poucos dias, o organismo não se mantinha de pé. Todavia, Alba Lucínia, com o bom senso que lhe caracterizava as iniciativas, lembrou a conveniência de transportá-la para o Aventino, onde se trataria convenientemente junto do velho avô e de Márcia, que a adoravam. Aceito o convite, o alvitre, que Neio Lúcio veio buscá-la pessoalmente com a paternal solicitude. Em sua casa, a jovem melhorara do estado febril que tanto a debilitava, mas o singular abatimento moral zombava de todos os cuidados do venerável ancião, que inventava 1000 modos de restabelecer a alegria da netinha adorável. Certo dia, pondo em jogo seus processos psicológicos cheios de ternura, acercou-se da neta, exclamando com profunda bondade: Célia, minha querida, pesa-me o coração ver-te assim abatida e doente, apesar de todos os esforços do nosso amor desvelado. E como lhe visse as lágrimas brilhando à flor dos olhos, continuou carinhoso. Vamos ver aqui como uma confissão, de Quinéio Lúcio. Também eu, minha filha, no imo da consciência, sou hoje um adepto do cristianismo, com todo o fervor do meu espírito. Conheço a essência dos evangelhos, levado pelas afetuosas sugestões da tua alma cândida e generosa. Para mim, não valem mais agora os sacrifícios aos nossos velhos deuses, silenciosos e frios, mas tão somente as ofertas do nosso próprio coração, aquele que vela por nossos destinos, do seu trono das alturas. Mas ouve, filhinha, não sabes que Jesus não quer a morte do pecador? Não lhe conheces o ensinamento cheio de vida e de alegria? E como se adivinhasse, as mágoas que laceravam, que despedaçavam aquele coração afetuoso e crente, tinha também os olhos úmidos. A neta recebeu-lhe as palavras como se fosse um bálsamo suave, respondendo: Sim, compreendo tudo isso e rogo a Jesus me conceda forças, a fim de encontrar nos seus exemplos a razão da minha própria vida. Essa resposta, porém, ficava a meio. Uma onda de lágrimas invadia-lhe os olhos grandes, serenos, como se hesitasse em confessar ao venerando velhinho a sua preocupação dolorosa e incessante. Quinéio Lúcio, contudo, abraçou-a ternamente, ao mesmo tempo que ela murmurava em voz súplice: Avôzinho, prometo ter fé e triunfar de todos os sofrimentos, mas desejava ver Ciro antes da sua morte. O respeitável ancião compreendeu quão difícil seria satisfazer tal desejo, mas respondeu sem pestanejar: Vê-lo-ás comigo amanhã pela manhã. Falarei a teus pais ainda hoje a esse respeito. Foi bem incisivo no que ele queria fazer. A jovem lançou-lhe um olhar jubiloso e profundo, no qual se podia ler a mais terna de todas as alegrias, misto de amor e gratidão. À tarde, uma liteira saía do Aventino, conduzindo o venerável Patrício à casa do filho, que, ao lado da esposa, lhe recebeu a rogativa com mais fundo constrangimento, a lhe transparecer no rosto. Alba Lucínia, na sua sensibilidade de mulher, compreendeu de pronto que a concessão aos desejos da filha era justa, convindo atender aquela súplica ansiosa. O tribuno, porém,
relutava consigo mesmo. E se não opunha uma negativa formal, era tão somente em atenção ao interventor, que além de pai, era também seu mestre e o melhor amigo de toda a vida. Meu pai, obtemperou depois de longa meditação. Esse pedido articulado pela sua boca me surpreende profundamente. Tal medida, posta em prática, atrairá sobre nossa casa e nome numerosos comentários e suspeitas. Que diriam os administradores do cárcere se vissem minha filha interessar-se por um condenado? Filho, replicou Quinéio Lúcio, imperturbável. Compreendo e justifico os teus escrúpulos, mas precisamos considerar que Célia pode piorar fatalmente se lhe recusarmos a satisfação desse desejo. Quanto à nossa entrada na prisão, livre da curiosidade maledicente, já pensei no melhor meio de consegui-la. Levarei minha neta na qualidade de pupila da minha casa, como se fora filha de um sentenciado, pois bem sabemos que os prisioneiros não vão morrer como cristãos, mas como conspiradores e revolucionários. Com as prerrogativas de que disponho, penetrarei no cárcere em sua companhia, sem a presença importuna dos funcionários ou dos pretorianos, de modo que somente eu presenciarei o que venha a ocorrer entre ambos. Elvídio ouvia-o silencioso. O venerável Patrício, porém, sem desistir dos seus propósitos, tomou-lhe as mãos entre as suas, murmurando humildemente: Concorda. Não negues à tua filha enferma a satisfação de um desejo tão justo. Além disso, filho, recorda-te de que se trata de um simples encontro pela última vez. Ao espírito do tribuno repugnava a ideia de que a filha fosse visitar o servo odiado, com o seu consentimento, mas havia tamanha ternura nas palavras paternas que o seu coração cedeu de chofre àquela atitude de carinho e de humildade. Fixando o generoso velhinho, como se estivesse anuindo, tão só por consideração a ele, seu pai e maior amigo, murmurou um tanto contrafeito: Pois bem, meu pai, que se faça a sua vontade. Deixo a seu critério a solução do caso. E dando a entender que o assunto lhe desagradava, falou de outras coisas, levando o ancião para o interior, onde se intensificavam os preparativos para os esponsais de Ovídia. Que nem o Lúcio, que entendia a alma do filho desde pequeno, gabou-lhe, enalteceu-lhe todos os empreendimentos com bom humor e alegria, opinado com otimismo sobre todos os seus feitos e regozijando simultaneamente com as suas iniciativas, a evidenciar no semblante uma satisfação espontânea e sincera, como se nenhuma preocupação lhe povoasse a mente. Quer dizer, o pai ele sabia lidar com o filho. Né? Nas primeiras horas do dia imediato, enquanto ele e a neta, que se disfarçaram em trajes muito simples, dentro de um largo péplo que lhe dissimulava os próprios traços fisionômicos, entravam no tenebroso edifício, salientando-se de que Sixto Plócio, previamente avisado, vinha receber Quinéio Lúcio e aquela que lhe apresentava como filha adotiva da sua casa, facultando-lhes a máxima liberdade para tratar com os prisioneiros. Então, vemos eles dois chegando à prisão marmentina, né, recebidos por Sixto Plócio. Agora, ela vestida humildemente, dentro de um largo péplo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, né? E fui ver, trata-se de um tipo de túnica. E eu achei por bem trazer as nossas vistas, né, de como é esta roupa. Né? Então, é
uma túnica sem mangas, bem simples, né? Foi assim que, então, Célia chegou à prisão marmentina. Na cela espaçosa, onde se aglomeravam os 22 sentenciados, penetravam os primeiros clarões do céu, do sol, como se fosse uma bênção. Lembram que tinha uma janela, né? Onde eles podiam ver o céu. E a luz do sol entrando. Era tão bem recebida, era motivo de grande alegria, né? Nestor e Ciro, reunidos aos demais, estavam profundamente desfigurados. A alimentação deficiente, as perspectivas angustiosas, os castigos aplicados no cárcere, tudo se conjugava para lhes abater as forças físicas. Todavia, nos olhos serenos de todos os condenados havia um clarão sublimado e ardente, exteriorizando energias misteriosas. Viviam da fé e pela fé, colocando todas as esperanças naquele reino divino que Jesus lhes prometera em cada ensinamento. Volúzio e Lépido, dois pretorianos de plena confiança dos administradores do presídio, conduziram os visitantes ao apartamento dos condenados. Um grito de júbilo escapou-se do peito de Ciro ao avistar a figura de Célia, que caminhava para ele com um sorriso carinhoso, embora amargo. Nestório não sabia expressar o reconhecimento que lhe inundava a alma, pois que, embora não se revelasse um companheiro de convicção, Quinéio lhes estendia os braços generosos. A princípio, a emoção e a alegria emudeceram uns e outros, mas a jovem Patrícia, num impulso natural e muito feminino, observando a penosa situação do bem-amado de sua alma, desatava em pranto convulsivo, enquanto o velho avô murmurava com benevolência e carinho: Chora, filha, as lágrimas fazem-te bem ao coração. E bondosamente, como se deferisse ao moço liberto a tarefa de consolá-la, afastou-se com Nestório para outro ângulo da cela, apresentando-lhe o ex-cativo, apresentando-lhe o ex-cativo, os demais condenados. Quase a sós, os dois jovens podiam trocar as suas impressões derradeiras. Célia, como te entregas ao sofrimento deste modo? Perguntou Ciro, o mancebo, invocando todas as suas forças para revelar coragem e serenidade. Não será melhor morrer pelo Mestre, a quem tanto amamos? Estou muito e muito reconhecido a Jesus ao receber tua visita nessa cela erma, nessa cela solitária, né? E triste. Desde que fui preso, tenho suplicado fervorosamente a sua misericórdia não me permitisse morrer sem consolar-te. Ainda essa noite, querida, sonhei que havia chegado ao reino do Senhor, aí vendo muitas luzes e muitas flores. Chegando aos pórticos destes paraísos indefiníveis, lembrei-me do teu coração e senti uma saudade profunda. Queria encontrar-te para penetrar no céu contigo. Sem a tua companhia, as moradas de luz me pareceram menos belas, mas um ser divino, desses a quem deveremos chamar anjos de Deus, acercou-se, esclarecendo-me com estas palavras: Ciro, breve baterás a estas portas, livre de qualquer laço dos que ainda te prendem ao corpo perecível. Manifesta tua gratidão a esse Pai de misericórdia que te concede tantas graças, mas não penses em repouso quando as lutas apenas começam. Terás de ressarcir ainda muitos séculos de erro e treva, de ingratidão e impenitência. Reconforta o espírito abatido na contemplação dos planos sublimados da criação,
para que possas amar a terra com as suas experiências mais penosas, que valem também por divino aprendizado na escola do amor de Deus. Então, Ciro aqui, ele está trazendo, através das palavras ouvidas no sonho, não é? Que o que está acontecendo é a justiça divina, né? As coisas acontecendo como tem que acontecer. E que com certeza o fato dele ser esse crião devoto, né, diminui em muito, né, as suas dívidas. Então, querida, continuou Ciro, pedi àquela entidade pura e carinhosa que, depois da morte, me auxiliasse a renascer junto de ti, fosse com a responsabilidade das riquezas terrestres ou na condição da maior miséria. E sei que Jesus, tão poderoso e tão bom, há de conceder-me essa graça. Não chores mais, desanuvia o coração nas promessas divinas do Evangelho. Então, Ciro aqui está falando sobre o quê? Reencarnação, né? Podia não existir a palavra naquela época, mas o que ele estava pedindo àquela entidade durante o sono, né? Durante o sonho, é que concedesse a ele a graça de voltar próximo a ela, junto a ela, né? Vamos ver o que ele continua dizendo para Célia. Suponhamos que vou fazer uma longa viagem imposta pelas circunstâncias, mas se Deus permitir, estarei de volta ao mundo no dia imediato, a fim de nos encontrarmos novamente. Como será esse reencontro? Não importa sabê-lo, porque de qualquer forma sempre nos amamos pelo Espírito dentro de nossas realidades imortais. Promete-me que serás alegre e forte, esperando a minha volta. Não permitas que energias destruidoras te maculem o coração. E presumindo que a jovem pudesse mais tarde enfarar-se do próprio destino, acentuou: confio no teu valor. Espero que jamais estranhes a posição social que o Senhor te haja concedido. Nas horas angustiadas da vida, recorda-te de que, depois do amor de Deus, deveremos honrar pai e mãe acima de todas as coisas, sacrificando-nos por eles com a melhor das nossas energias. Ela deixara de chorar, mas uma névoa de tristeza lhe invadira os olhos desencantados. Contemplava-o à sua frente com uma ternura que o coração não saberia jamais definir. Noivo ou irmão? Por vezes sentia no íntimo que ele deveria também ser filho. As almas gêmeas amam-se em curso da eternidade, confundindo-se na alternativa contingente dos elos do espírito. Então, aqui nós estamos falando em alma e espírito, lembrando que almas gêmeas, né? A alma é o espírito encarnado, né? Que nós temos, né, a questão no Livro dos Espíritos que fala, né, que as almas gêmeas elas não existem, né, nesse sentido, né? Aspiram a uma felicidade pura e imortal e só vivem felizes quando integradas na união eterna e indissolúvel. Na fortaleza moral que lhe ocultava as mais dolorosas emoções, o mancebo continuava. Dize-me, Célia, que amarás sempre a vida, que terás muita fé e me esperarás cheia de confiança. Quero enfrentar o sacrifício com a certeza de que prosseguirás, como sempre, forte na luta e conformada com os desígnios do Criador. Sim, murmurou ela, com uma cintilação de fé a lhe brilhar nos olhos. Por ti nunca odiarei a vida. Por meio da minha confiança nas promessas do Cristo, rejubilarei quando chegares. Tornarei a sentir a branda carícia da tua presença carinhosa, pois meu coração identificará o teu entre 1000 criaturas, porque te tenho amado como Jesus nos ensinou, com dedicação celestial. Assim, querida, murmurou o jovem confortado, foi sempre assim.
que idealizei o teu coração humilde e generoso. Ciro, disse a donzela candidamente, rogo a Jesus que nos conserve a fé nas angústias desta hora. Esperarei a tua volta, cheia de confiança em ti, sabendo que me quiseste sempre, tal como te amei. Depois de uma pausa, olhos umedecidos, continuou emocionada. Sabes, lembro-me agora de nossa excursão ao lago Antipatris. Recordas-te? Eu estava surpresa por te ver quando a onda me colheu, impelida pelo vento. Hoje pergunto se não seria melhor ter morrido. Aprenderia a amar a Jesus fora de um mundo como este e haveria de esperar-te na outra vida com o meu amor grande e santo. Ainda sinto a emoção do minuto em que me salvaste, trazendo-me à tona. É verdade, atalhou o rapaz, fazendo o possível por não trair a emoção daquelas reminiscências. Mas recordando tudo isso, não somos levados a crer que Jesus desejava, como ainda deseja, a tua vida? Não fui eu quem te salvou, mas um mestre divino que te queria na terra. Sim, obtemperou comovida. Continuarei implorando a Jesus que te permita voltar, conforme prometes. O mundo, Ciro, é sempre um lago revolvido pelo vento das paixões, e no fundo das águas há sempre vasa que sufoca as mais nobres aspirações do espírito. Que Jesus não me falte com a tua companhia no futuro, pois quero viver para servi-lo na claridade de tua memória, que a honrarei em toda a vida. Célia, não duvides do Senhor, nem descreias da minha volta. Pensarei sempre em ti, como nunca te esqueço. E para dissipar as amargas expectativas do momento, voltou-se para trás, revolvendo um colchão imundo, ali colocado à guisa de cama. De lá retirando um pedaço de pergaminho que ofereceu à jovem, acrescentando: ainda anteontem, escrevemos aqui um hino para glorificar o Mestre no dia do sacrifício. Lembrei que deveria sugerir aquela música que te ensinei sobre os cedros de tua casa, sendo aceita a minha ideia. Desde esse instante, querida, minha grande preocupação foi conseguir os recursos precisos para deixar-te uma cópia, pois tinha convicção de que Jesus me concederia a dita de rever-te. Há aqui um pretoriano chamado Volúzio, bastante simpático ao cristianismo, que me facultou os elementos precisos para a grafia destes versos. Entregando-lhe o fragmento de pergaminho, acentuava: guarda este hino que constitui a minha lembrança antes da partida. Todos nós colaboramos na formação do poema, mas lembrando-me da nossa eterna afeição, encaixei aí algumas rimas nas quais traduzi minhas esperanças. Dedico-as a ti, para confirmar-te a dedicação de todos os momentos. Deus te abençoe e te proteja, exclamou a jovem Patrícia, guardando a preciosa lembrança. Ambos se entreolharam com a poderosa atração dos seus sentimentos purificados, mas Quinéio e Lúcio, depois de haver conversado longamente com Nestório e seus companheiros, examinando todos os detalhes da prisão, aproximava-se com um sorriso complacente. Conhecendo a sentimentalidade da neta, dirigiu-lhe a palavra nesses termos: filha, as horas voam. Estou à tua disposição para quando desejes regressar. Ela cercou-se do respeitável ancião que se fazia acompanhar pelo liberto de seu filho, pousando em Nestório o olhar melancólico, mas o ex-cativo veio-lhe ao encontro com estas palavras: Célia, tua vinda a este cárcere representa para nós a visita de um anjo. Não te impressione a nossa condenação,
que aos olhos de Deus deve ser útil e justa. Dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos, pois, mais esta etapa com Jesus e por Jesus. Apesar disso, não te esqueças de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pelo infamante opróbrio, injúria, pela infamante injúria dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Então, aqui trazendo, como Deus é justo e bom. Mostra o nível evolutivo, de Nestório, como ele progrediu moralmente, espiritualmente, e a sua grande fé. Célia sentiu que a sua fé atingia um grau superior, mediante aquelas exortações amigas e carinhosas. E voltando-se para Ciro, que com um olhar parecia recomendar-lhe que as ouvisse, respondeu comovida: Sim, guardarei tuas palavras com o respeitoso amor de uma filha. Acercando-se do avô, pediu-lhe permissão para despedir-se de ambos os condenados. E, aproximando-se do jovem, que ocultava comoção no imo da alma, guardou-lhe as mãos entre as suas por um momento, beijando-as levemente. Deus te proteja, disse em voz baixa, quase imperceptível. Em seguida, acercou-se de Nestório, a quem abraçou respeitosamente, depositando-lhe um ósculo na fronte, depositando-lhe um beijo na fronte. Ambos os sentenciados desejavam agradecer, mas não o puderam. Uma força poderosa parecia embargar-lhes a voz. Ficaram imóveis, silenciosos, enquanto que Neo Lúcio, tocado pela cena comovedora, se despediu com um leve aceno. Contudo, até o fim, Ciro mostrava no rosto uma expressão de fortaleza, num sorriso carinhoso que consolava profundamente a alma gêmea da sua. Mais um gesto de adeus naquele silêncio que as palavras profanariam, e a porta do cárcere rangeu de novo nos seus gonzos sinistros e terríveis. Neste instante, o sorriso do moço cristão desapareceu-lhe do rosto desfigurado. Dirigiu-se para as grades da prisão, agarrando-se aos varões como um pássaro sedento de luz e liberdade. Seus olhos ansiosos espraiaram-se pelo exterior, buscando ver pela última vez a liteira que deveria reconduzir a sua amada. Aos poucos, sua juventude inquieta voltava-se para Jesus, com todo o fervor de suas aspirações apaixonadas. Desprendeu-se dos varões rígidos e ajoelhou-se. A luz do sol, que esplendia na manhã alta, banhou-lhe as faces e os cabelos. Orava, rogando a Jesus fortaleza e esperança. A claridade solar parecia inundar-lhe a fronte com as graças do céu, mas mesmo assim, deixando pender a cabeça, escondeu o rosto nas mãos emagrecidas para chorar humildemente. E assim termina o 6º capítulo. Podemos observar, que nessa conversa entre Célia e Ciro, essa questão do esperar por ele, dele voltar, essas expressões esperar e voltar, ditas inúmeras vezes nesse diálogo, mostram essa questão do nascer de novo,
do reencarnar. E vamos ver como isso vai se dar, né? Porque eu não sei a vocês, mas a mim ficou a impressão de ele retornar muito em breve, né? Para renascer próximo a ela, junto a ela. Não sei se como filho, se ela vai casar ou não, mas ou como alguém muito próximo, um sobrinho, uma criança, filha de alguém, amigo, não sei. Vamos ver, né? Mas então a conversa, o que trouxe aos dois alento foi essa questão, a fé no voltar, que isso será possível, né? Então vamos seguir, vamos passar, ainda temos tempo, vamos passar ao capítulo 7. Nas festas de Adriano. Quinéio Lúcio notou que a visita da neta aos condenados produzira efeitos grandemente benéficos. Apesar do abatimento, Célia mostrava-se corajosa na fé, mais calma e bem disposta. Contudo, o velho avô, considerando a sensibilidade do seu afetuoso coração de menina, providenciou junto do filho para que ela ficasse em sua companhia até a passagem das festas do casamento de Elvídia. Neste ínterim, não podemos esquecer que a esposa de Lólio Úrbico, novamente em Roma, ia frequentes vezes à Suburra, onde mantinha os mais íntimos colóquios com a vendedora de sortilégios, já conhecida. Pitonisa, lembram? Horas a fio, Cláudia e Plotina trocavam ideias à surdina, assentando providências criminosas ou arquitetando planos sinistros, salientando-se que a Téria, havendo conquistado o máximo da estima dos patrões, trazia a antiga plebeia informada de todos os fatos atinentes à vida íntima do casal. Nas vésperas do enlace de Elvídia, vamos encontrar a capital do império na agitação característica das épocas festivas. Preparando-se para sua derradeira romagem a um dos centros mais antigos do mundo, Adriano desejava brindar o povo romano com espetáculos inesquecíveis. Em tais ocasiões, as autoridades políticas aproximavam-se do sentimento popular, alimentando-lhe as vibrações de extravagância e de alegria. A inauguração de novos edifícios, os preparativos da viagem e a adesão do povo ao programa oficial justificavam os mais altos caprichos da magnanimidade imperial. Por toda parte, verificava-se o frêmito dos trabalhos extraordinários, enchendo a cidade de improvisações transformadoras. Construções de novas arcadas, pontes ou aquedutos provisórios, distribuições de trigo e vinho, organização de préstios religiosos, homenagens a templos especializados, loterias populares e, por fim, um circo com as suas novidades inexcedíveis. O povo esperava sempre tais manifestações com júbilo incontido. Instalado no Palatino, Hélio Adriano, imperador, cogitava de distrair as massas romanas, organizando comemorações dessa natureza, movimentando as autoridades e induzindo a guardar, porém, intimamente, o objetivo principal de todas as atividades, que era o de sua viagem à Grécia, cujas graças já lhe haviam conquistado a mais ampla simpatia. O grande imperador, classificado na história como o maior benfeitor das cidades antigas, onde se havia erguido o berço da cultura e da civilização, projetava as melhores construções para Atenas, bem como estudo especializado das ruínas de toda a Hélade. Hélade era como era chamada a Grécia, né? O nome
dado à Grécia, de modo a beneficiar o patrimônio grego na medida de todos os seus recursos. Então, vemos como Adriano era apaixonado pela Grécia. No limiar dos acontecimentos, vamos encontrar o soberano na intimidade de Cláudia Sabina e de Filégon, seu secretário de confiança, analisando os pormenores do cruzeiro que as galeras imperiais haveriam de fazer pelas águas mediterrâneas. A certa altura, Adriano interpela o secretário. Senécio, já cumpriste minhas ordens concernentes à expedição dos convites? Por Júpiter, exclamou Felégon satisfeito, nunca me esqueceria de cumprir a preceito uma determinação do Augusto. Como vê, disse o imperador, dirigindo-se a Cláudia, tudo está pronto e em ordem de marcha. Entretanto, necessito de alguém que me acompanhe, não tanto com o senso de arte ou de crítica, mas com o propósito de trabalho, atento ao meu desejo de transportar para Tibur algumas colunas célebres e outras soberbas relíquias das ruínas de Fócida e Coríntio. Fócida era uma das divisões clássicas da Grécia, e Corinto, uma cidade grega. Tenciono ornar os nossos edifícios com os tesouros do mundo antigo. Não poderei dispensar no meu retiro de Tibur as visões do jardim dos deuses, com as suas sugestões preciosas ao meu espírito. A mulher do prefeito ouviu com particular atenção e, aproveitando a oportunidade para realizar seus projetos, aventou, fingindo maior desinteresse. Divino, o filho de Quinéio figura na lista dos vossos convidados? Não. Euvídio Lúcio seria um excelente companheiro, mas abstinava-me de incomodá-lo, atento às suas condições especialíssimas de homem casado e chefe de família. Ora, replicou displicentemente a antiga plebeia, haveis de permitir discorde um tanto do vosso pensar a respeito. É claro que ela não quer que Euvídio não vá nessa viagem, né? Acaso não tenho também um lar a exigir dedicação e cuidados? Nós vamos ver como ela é ardilosa, né? Ela tem o dom do convencimento. Ela sabe e ela conhece bem o imperador, né? Então, ela sabe como lidar com ele. Vamos ver aqui como é que ela vai envolver o imperador Adriano. Acaso não tenho também um lar a exigir dedicação e cuidados? Não vou separar-me do esposo que aqui ficará retido pelos deveres do seu cargo? Né? Então, por que ele não pode? Só porque é casado e é chefe de família, ele também pode, né? No entanto, considero-me honrada em vos acompanhar, obedecendo alegremente à circunstância de representardes para nós outros o soberano e o chefe magnânimo. Acredito que o genro de Fábio pensará comigo sem discrepância. Daqui a 2 dias, realizam-se os esponsais de sua filha mais velha, sob as vossas vistas magnânimas. Ele, que recebeu tantos favores de vossas mãos generosas, poderia desdenhar o ensejo de vos ser útil em alguma coisa? Depois de uma pausa em que seus olhos fixaram profundamente o imperador, de modo a recolher o íntimo efeito de suas palavras, continuou. Conhecendo pessoalmente as obras de Tibur, que tanto seduzem o gosto artístico, penso que só um esteta, como Euvídio, o esteta é aquele que cultiva a estética, né? Se dedica à estética e tem o dom da estética. Poderia operar o milagre de escolher o precioso material e superintender o seu transporte para Tibur. Além do mais, divino, creio que essa viagem, ausentando-nos de Roma por mais de 1 ano, seria sobremaneira agradável ao seu ânimo de patrício. Novas possibilidades, novas realizações e novas perspectivas, penso, lhe granjeariam vantagens para a própria família,
visto que o império representado em vossa magnanimidade saberia recompensar-lhe todos os méritos. Então, nós vamos fazer aqui a pausa do estudo de hoje para ver no nosso próximo encontro como será a reação do imperador Adriano a essas palavras de Cláudia Sabino. E para encerrar, vamos orar? Amado Mestre Jesus, encerramos aqui o estudo de hoje, agradecendo imensamente por essa oportunidade. Que possamos estar novamente aqui na semana seguinte para nos aprofundarmos na trama deste romance. Que possamos trazer para o nosso dia a dia os aprendizados que temos conquistado com esta leitura. Se conosco, amado Mestre, abençoe os nossos lares. Graças a Deus. Amigos queridos, então, nós nos veremos, se Deus quiser, novamente aqui no canal Videira Espírita, na próxima terça-feira, não é? E quando retomaremos o estudo desta bela obra, 50 anos depois. Até lá, muita paz.